Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos colocando aí mais um vídeo no nosso canal do YouTube, mais um vídeo que vem trazendo um assunto muito interessante, que é focado, esse vídeo vai ser focado no preço da matéria-prima e no preço, da carne comercializada. Mas antes do nosso vídeo, eu quero agradecer, são quase 115 mil visualizações dos nossos vídeos. Já ultrapassamos os 144 mil minutos de visualização e isso é muito legal. Isso é gratificante porque a criação desse canal foi 100% focada na troca de informações, na troca de experiências. Eu coloquei, de uma certa forma, os meus mais de 24 anos de trabalho junto ao negócio carne bovina no Brasil, o trabalho feito com equipes em 12 estados brasileiros. Eu resumi essa experiência, esse trabalho em vídeos e estou colocando para vocês aqui todos os domingos e o retorno tem acontecido, as pessoas têm entrado em contato para agradecer, os trabalhos, têm tirado dúvidas, sugestões, pessoas por todos os lugares do Brasil, e eu agradeço de coração. Isso dá um gás na gente, faz a gente se programar e vir com vídeos novos, com assuntos do momento, assuntos que realmente têm impacto no resultado, e isso vai fortalecendo, e vai encurtando as distâncias entre nós. Eu peço para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. Todo domingo um vídeo novo, e às vezes no meio da semana a gente está colocando alguns vídeos também para falar sobre alguns assuntos do momento, algumas coisas que podem resolver um problema e fazer com que as empresas e o negócio de carne bovina por todo o Brasil consigam melhorar seus resultados. Muito obrigado, pessoal, por estarem assistindo nossos vídeos, muito obrigado por entrarem em contato conosco. Esse é o fundamento, esse é o foco do nosso canal, troca de informações, troca de experiências, fazer com que as coisas melhorem de uma forma simples e objetiva e sem custo, que é o que mais importa, Então, vamos falar do nosso vídeo aqui então. Hoje nós vamos falar sobre o preço de matéria-prima e preço da carne. Por que é tão difícil no Brasil, a gente conseguir estabilizar o preço da carne, vendida e do nossa matéria-prima lá no campo? São inúmeros os fatores que influenciam nesse resultado, mas o que pega mais é que entra ano, sai ano, e as empresas que estão aí, as redes sociais que trabalham com o negócio de carne bovina, se tornam repetitivas, porque se nós pegarmos notícias de 10 anos atrás, 15 anos atrás, são as mesmas que estão sendo lançadas ano após ano. Entre safra, o preço do boi caiu, o preço da carne diminuiu, o mercado lá fora impôs barreiras para a importação da carne bovina brasileira. Mas o que tem de novo? Ninguém traz nada de novo, isso aí a gente já sabe. Se nós pegarmos essas notícias, como eu disse, há 15 anos atrás, a gente vem vindo ano após ano e elas só se repetem. Mudam as empresas que lançam as notícias junto às redes sociais, mas os assuntos são os mesmos. O que nós podemos fazer de pró, para que isso melhore? O que nós podemos fazer para resolver o problema? A gente nunca pode esquecer que o Brasil, devido à sua grande extensão territorial, tem uma quantidade, tem um rebanho bovino brasileiro muito grande, e isso atrapalha porque tem quantidade e não tem qualidade. Então isso é um problema e cabe aos estados propriamente ditos, às secretarias de agricultura ou o próprio Ministério da Agricultura, olhar um pouquinho para dentro do Brasil e entender o que nós podemos fazer para melhorar. Partindo do princípio da matéria-prima, por que a matéria-prima ela sobe preço, desce preço? Por que o pecuarista vive de uma incerteza muito grande? Por quê? Tudo que se relaciona com a matéria-prima, tudo que se relaciona com o animal no campo depende 100% ou 110% do mercado. Então, o pecuarista brasileiro vai viver nessa incerteza ainda por muito tempo, porque o nosso mercado muda toda hora, e mudando esse mercado a partir da instabilidade que existe dentro dele, seja no mercado interno ou no externo, o impacto acaba lá no pecuarista. Ele nunca sabe qual vai ser o preço no dia seguinte, muito menos na semana seguinte, e impossível vai ser ele saber o preço no mês seguinte. Mesmo que ele retraia, que ele segure o animal na fazenda,
ele precisa vender, porque o animal, quando chega no estágio de qualidade, né, que seja de gordura e de peso, ele precisa vender, senão esse animal começa a perder peso e ele começa a ter um custo maior no campo, e o pecuarista é obrigado a vender, por mais que ele segure. Então, o preço da matéria-prima depende 100% dos mercados. Como é que nós podemos fazer para melhorar esse trabalho junto aos mercados? Quem é o grande balizador hoje para essa estabilidade dentro do Brasil é a exportação. Então, como eu digo para vocês, nós temos um rebanho de mais de 215 milhões de cabeça, porém a gente não criou ainda, como eu falei no vídeo passado, câmaras setoriais dentro do Brasil para administrar de uma melhor forma a qualidade desses animais junto ao campo, né? Melhorar esse rebanho, levar um conhecimento, né, para todo o Brasil de como nós podemos fazer para ter um rebanho melhor, não somente em quantidade. O Brasil não precisa se preocupar com quantidade de animais hoje, né? O rebanho bovino brasileiro já chegou num número muito expressivo. Agora nós precisamos ter rotatividade, oferta de animais melhores dentro dos meses ao longo dos anos, para que nós consigamos, em primeiro lugar, reduzir a entre-safra. Nós precisamos ter animais de alta qualidade, cada vez mais jovens, com melhor acabamento de gordura, com formação muscular e mais animais com qualidade para serem ofertados ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Nós conseguindo focar nisso, o pecuarista ele vai ter esse giro, porque comercializando animais cada vez mais jovens, ele consegue fazer com que o ciclo dentro da sua fazenda aumente, e aumentando o ciclo, aumenta o faturamento, e aumentando o faturamento, tudo indica que a lucratividade também aumente. Mas para que isso aconteça, ele precisa 100% do mercado. Então, partindo para o princípio dos mercados, o grande detalhe hoje é que o Brasil, através do Ministério da Agricultura, e antes do Ministério da Agricultura, eu saliento que caberia à Secretaria de Agricultura de cada estado forçar, exigir do Ministério da Agricultura uma atenção maior dentro dos estados, para que o Ministério da Agricultura abra a caixa forte e mostre para todo o Brasil que é possível sim exportar para todos os países que hoje compram carne bovina do Brasil. Então, atenção, Secretaria da Agricultura, vocês teriam o direito de exigir do Ministério da Agricultura uma maior, amplitude de informações, exigir maiores informações para que os estados possam se organizar internamente para buscarem os melhores mercados. Então, se nós aumentarmos o nosso volume de exportação, esse resultado vai puxar ou vai aquecer mais o mercado interno, porque quanto mais nós jogarmos carne para fora do Brasil, quanto mais nós comercializarmos carne fora do Brasil, maior vai ser, as condições vão ser maiores de negociar carne dentro do mercado interno. Só nós não podemos esquecer que o Brasil, de uma certa forma, comete alguns equívocos, desde a retirada, sem um planejamento maior da vacina da aftosa, que eu acho ainda um absurdo, toda essa polêmica que se criou para tirar a vacinação contra a febre aftosa do Brasil. O Brasil precisa se programar com relação aos mercados de exportação. A gente não pode focar 100% no mercado. A China hoje é o foco do mundo. Todo mundo quer exportar carne para lá, por quê? Tem uma grande população, a classe média da China vem crescendo no poder aquisitivo, eles vêm consumindo mais carne bovina, e se nós olharmos para o Brasil com 215 milhões de cabeças, Estados Unidos com 90, Austrália com 26 milhões de cabeças, quem vai ser o grande, fornecedor de carne bovina para a China? É o Brasil. Porém, dentro dos países que mais exportam carne, mais importam carne do Brasil, nós temos Irã, nós temos Emirados Árabes, nós temos Filipinas, nós temos a União Europeia, que hoje, a partir dessa assinatura com o Mercosul, desse tratado com o Mercosul, tirou essa tributação sobre a carne bovina brasileira, e nós podemos aumentar, a exportação para o bloco. Então nós precisamos fazer uma coisa que no Brasil não existe. Não existe um movimento, não existe um trabalho, não existe um planejamento para que o nosso país possa visualizar os mercados lá fora e entender
quais seriam, né, as opções de venda de carne bovina, e o melhor, que todos os frigoríficos brasileiros têm condições de exportar. Nós temos a China, nós temos a Europa, nós temos o Chile, nós temos vários países do mundo que querem comprar carne do Brasil. E por que isso, de uma certa forma, de uma forma clara, simples e objetiva, não é levado para os estados, não são levados para as regiões as condições que os países importadores exigem do Brasil, para que cada frigorífico possa se identificar e buscar aquele mercado específico onde ele já tem um custo de produção capaz de atender aquelas exigências e a partir daí ele melhorar a sua lucratividade. No Brasil não existe isso, não existe uma organização capaz de levar ao conhecimento de todos os países que importam carne bovina do Brasil, para que cada região, cada estado consiga se identificar melhor com aquele tipo de produto que aquele mercado importador está buscando e a partir daí trabalhar a sua matéria-prima para que ela possa atender às exigências e melhorar de uma maneira simples e mais ampla a vida de todos aqueles que estão ligados, direta ou indiretamente, junto à produção de carne bovina. Por que não existe isso no Brasil? É uma coisa simples, né? Não é rápida, porém não é difícil de fazer, basta ter organização e basta querer, basta que alguém queira que todo o negócio bovino, basta que alguém queira que toda a cadeia produtiva da carne bovina brasileira se dê bem, não apenas 1, 2 ou 3. Se existir uma pessoa dentro do Ministério da Agricultura que queira que a cadeia produtiva da carne bovina brasileira se dê bem, basta olhar para essas informações, basta criar, né, ou desenvolver uma visão macro para fazer com que o mercado externo seja o objetivo de uma grande maioria de frigoríficos que produzem carne bovina e a partir dessa especificação e desse maior volume exportado, a gente faz com que o mercado interno se aqueça. E eu não falo somente da carne bovina não, eu falo do pecuarista, eu falo do fornecedor de grãos, eu falo de todos os mercados que estão ligados direto ou indiretamente, quem produz os coxos, né? Enfim, é um aquecimento total dentro do Brasil, dentro do mercado interno, a partir de um maior volume de carne exportada. Porém, dentro do mercado interno, a gente tem que entender que existem vários mercados. A gente conseguiu exportar mais, o mercado interno se aqueceu, porém a gente tem que se programar. Se nós tivermos essa melhora na matéria-prima, na oferta de matéria-prima, a gente tem 3 ou talvez 4 mercados dentro do Brasil que a gente pode buscar focar neles, né? Hoje o mercado da carne sem classificação, aquela carne produzida a partir de qualquer tipo de animal, sem uma raça específica, sem um acabamento, né, correto, esse mercado é o que tem o menor preço devido ao maior volume ofertado dentro do Brasil. Os frigoríficos, de uma maneira geral, não estão se importando em ter mais qualidade, estão se contentando com esse resultado que tem. Porém, a gente tem que entender que existem os cortes especiais e os cortes classificados. Os cortes especiais são aqueles oriundos de raças específicas, que nem a Angus, a própria Nelore, o Braford, o Hereford, que são animais que têm uma precocidade, atingem uma grande qualidade de carcaça em animais jovens, e essa carne fica no Brasil ofertada para mercados e consumidores, né, que buscam um corte especial com um preço muito maior, ou seja, um valor agregado maior. Consequentemente, os frigoríficos conseguem uma lucratividade maior a partir dos cortes especiais e dos cortes classificados. Então, existem várias maneiras e várias formas, né, de nós melhorarmos os resultados junto do negócio carne bovina no Brasil. O que nós precisamos é parar e olhar um pouquinho para as regiões. As secretarias dos estados, as secretarias de agricultura dos estados precisam exigir um pouco mais do Ministério da Agricultura, precisam olhar internamente para suas regiões, entenderem as dificuldades dos pecuaristas, dos pequenos e dos médios propriamente ditos, para que eles consigam aumentar a sua oferta, melhorar os seus animais, buscar um preço melhor junto dos frigoríficos e a partir dessa melhora da matéria-prima, a gente conseguir fazer com que a exportação aumente, porque existe mercado. O mês de junho
quando comparado com o mês de junho do ano passado, aumentou em 107% o seu volume de exportação. 107%. Isso é um número magnífico. E o detalhe, podemos melhorar ainda muito mais. Podemos melhorar muito mais. Se nós abrirmos um mercado de exportação para todos, se nós não restringirmos os melhores mercados para um pequeno grupo de frigoríficos, se o Ministério da Agricultura entender que o mercado de exportação ele deve ser aberto para todos os frigoríficos, independentemente do tamanho, nós melhoramos, e aumentamos muito o nosso volume exportado. Se nós aumentarmos o nosso volume de exportação, a gente consegue fazer com que o mercado interno se aqueça. Se nós fizermos com que o mercado interno se aqueça, a gente consegue dividir e estabilizar os consumos. E a partir dessa estabilidade, a gente melhora em 100% as condições do pecuarista. Se nós melhorarmos as condições do pecuarista, a gente aumenta o volume de matéria-prima de qualidade. E a partir disso, a gente consegue fazer com que o ciclo todo funcione melhor. A gente vai conseguir estabilizar os preços 100%? Não. Mas a gente vai conseguir manter uma regularidade ao longo dos anos e isso vai passar mais confiança e mais tranquilidade para o mercado. Certo, pessoal? Então, se ficarem com dúvidas, entrem em contato a partir do número 0519-8061-5462. Esse número tem o WhatsApp. E se quiserem falar por e-mail, mandar um texto aí, meu e-mail é celsoricardo.cferreira@gmail.com. Isso que eu falei sobre preço de matéria-prima e preço da carne, que eu falei sobre exportação, mercado interno, pecuarista, eu estou à disposição do Brasil. Estou à disposição mesmo. Algum estado aí, algum secretário da agricultura tem dúvida? Entre em contato desse número, a gente marca um dia, eu vou até o estado e mostro na prática, a partir de uma análise sobre a situação atual de cada estado produtor de carne bovina, eu faço uma análise e mostro na prática como é possível fazer com que isso aqui funcione. Eu estou falando hoje nesse vídeo a nível de Brasil, mas se nós reduzirmos essa informação e colocarmos dentro de um frigorífico, a partir de uma análise geral do portão para dentro do frigorífico, dá certo também. E eu estou pronto para provar e mostrar na prática para qualquer estado, para qualquer região do Brasil, que isso sim é possível de ser feito e nós podemos melhorar os resultados para aqueles que trabalham, que atuam dentro do negócio carne bovina no Brasil. Tem dúvida? Entre em contato através desse número 0519-8061-5462 ou através do meu e-mail celsoricardo.cferreira@gmail.com. Certo, pessoal? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela presença. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Domingo que vem outro vídeo com outro assunto muito importante e eu tenho certeza que nessa troca de informações a gente vai fazer com que esses resultados melhorem, dia a dia, e melhorando dia a dia a gente vai conseguir atingir vamos chegar o mais próximo possível dessa estabilidade que nós estamos precisando. Detalhe, isso não é difícil de acontecer não, tem muita gente enrolando no mercado, mas isso aqui sim é simples de fazer, é um pouquinho demorado dependendo das circunstâncias que se encontram nos estados, nas regiões, mas não é difícil de fazer, não é difícil de botar em prática, basta querer, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela presença aí e até o próximo vídeo no domingo que vem. Um abraço!